Puta cabeça. Puta cabeça. Pronto, agora tá só você, Guilherme. Você tá aqui, então tem que colocar pro lado de lá. O menos fácil você aqui. Então pronto, vamos lá. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos iniciando o programa Areópago número 10. E como todo mundo gosta de datas arredondadas, números redondos, então programa de... Redondo. Como do senhor, né? Ninguém gosta de nada redondo. É interessante que o programa está muito redondo. O programa está muito redondo. Nunca teve esse quadro aqui, né? Acho que está em enquadrar aqui. Isso, a mesa é redonda, o programa é redondo, quase todo mundo aqui é redondo, você é minoria, hein? Sou minoria. Então hoje nós vamos fazer um programa especial e vamos fazer, o título do programa de hoje é Mitadas Teológicas. Então nós vamos tratar aqui, apresentar algumas frases de teólogos que nos chamaram a atenção. Conosco aqui estão irmão Alexandre. A paz do Senhor a todos. Mike. A paz do Senhor a todos. E pela internet, como sempre, você já está acostumado, Bruno. Então nós vamos começar as nossas mitadas teológicas. Quer começar? Chicão começa. Então vai. Eu começo? Tá bom. Esses últimos meses eu li um livro chamado Assim uma Igreja Conquista Almas. O livro é de Jane Edwards. Foi escrito em 1969. Procurei para comprar, não achei ele para comprar. Nem sebo, nada? Nem nada? sebo, não achei. Virtual. Eu achei ele em PDF na internet, mas para comprar... Mas crente não faz isso. Por isso que eu peguei emprestado na biblioteca da... Devolveu? Ainda não. No baixo PDF, mas... A mitada que eu li neste livro, se eu posso dizer assim, né? Diz assim, eu vou ler ela, depois eu explico. A primeira, né, diz assim: trabalhamos como se todas as pessoas perdidas estivessem no templo. Há apenas um problema. Os perdidos estão por toda parte, menos ali. Meu Deus. Não, repete. Tá bom. Vou repetir, diz assim: trabalhamos como se todas as pessoas perdidas estivessem no templo. Há apenas um problema. Os perdidos estão por toda parte, menos ali. Meu Deus. Segura aí. Esse livro aqui, esse autor ele fala sobre evangelismo pessoal. O foco do livro é sobre evangelismo pessoal. E ele tenta desmistificar uma questão que nós temos e trazemos conosco, talvez já está até impregnada em nós, de que a pessoa só se converte dentro da igreja. Mas que nós precisamos sair de dentro da igreja, ganhar as almas e trazê-las para a igreja. Não o contrário, trazê-las para a igreja para ganhar as almas, né? Então, ele diz o seguinte: nós trabalhamos muito dentro da igreja e esquecemos as pessoas que estão fora da igreja. Então, peraí. Não quer dizer, então, que ele esteja diminuindo, depreciando o ajuntamento dos crentes. De maneira alguma. Ele não é um desigrejado. De jeito nenhum. O que ele diz é o seguinte: nós ficamos muito dentro da igreja e não saímos para fora. Sendo que o foco da igreja é sair para fora. Sim. O foco da igreja é sair para fora, né? Sair para dentro. Sair para fora. O foco da igreja. Como que eu diria isso aí? A igreja pode ficar, mas o foco da igreja não é ficar dentro do templo, né? É sair para fora. Não adiantou nada. Mas entendi. A igreja tem que sair, não pode ficar contida. Não pode. Então, a pregação evangelística, dentro do culto, dentro do templo? Exatamente. E é a realidade. Entendi. E ele chegou a este trabalho, a essa conclusão, a fazer esse livro. Ele trabalhava junto com Billy Graham. Jane Edwards. Isso explica tudo. E em uma das cruzadas dele, no livro, ele diz que ele reparou que existia muito mais gente dentro de suas casas do que nas ruas ouvindo Billy Graham. Então ele pensou que isso estava errado.
Alguma forma estava errado. Então é mais fácil eu ir até aquela pessoa do que aquela pessoa vir até mim. Então ele fala isso, trabalhamos como se todas as pessoas perdidas estivessem no templo. Mas você sabe quem tinha essa visão? Essa visão equivocada. John Wesley, durante um período muito grande do ministério dele, achava o seguinte: o pecador que venha para dentro da igreja. Até que ele fez uma viagem e viu alguém pregando em praça pública. E nessa viagem em praça pública, nessa viagem, quando ele viu esse pregador em praça pública, que ele entendeu que a igreja é igreja quando sai do templo e vai ao encontro do pecador. Quando sai para fora. Ele mesmo diz, né? Uma mitada de John Wesley. A minha paróquia é o mundo. Meu Deus. É a minha primeira mitada aqui no programa, hein? Meu Deus, Mike. 7 programas. O momento chegou. Coloca um décimo. assim na minha. Décimo programa. Décimo programa. Falei sétimo. É o 10º programa hoje. E outra de improviso, hein? Rapaz, não tá marcado nas minhas mitagens. Você demonstrou estofo. Eu fui lá em cima. Podemos hoje ver a evolução do Mike. Glória a Deus, hein? De um pecador que não lia a Bíblia para pregar. Não, que só lia para pregar. Só lia a Bíblia para pregar. Rapaz, então mostra aqui que você tem aí agora. Ó, já que nós estamos falando de John Wesley aqui, eu vou falar de um John, só que é o John Stott. Rapaz, hoje tá demais. Que? Hoje tá demais. Um livro do John Stott que eu recomendo muito que você leia é um livro chamado A Cruz de Cristo. Eu acho que sim, para todo cristão. Esse é um livro que vai fazer você entender o sacrifício de Jesus com uma outra, não com uma outra ótica, né? Porque só tem uma, né? Mas com uma visão um pouco maior. Então eu recomendo muito que você veja esse. Não sei se vocês já leram esse livro. Já li. Cara, é sensacional. É muito bom. E tem uma frase dele nesse livro que ele diz o seguinte: Tá. Antes de começarmos a ver a cruz de Cristo como algo feito para nós, temos de vê-la como algo feito por nós. Eu acho isso muito interessante. Posso entregar meu dízimo para você? Pode, me dá aqui. Entrega a palavra que eu saio com dinheiro. Malandro. Tá certo. Se eu falar de quem é essa frase... Bom, todo o progresso seu agora, ó. Caiu. Ó a mitada pra baixo. Mas eu acho esse livro muito bom, então eu recomendo. E tem várias mitagens, né? Tem várias mitagens assim do John Stott nesse livro. E essa foi uma das que mais me chamou a atenção, assim, porque na hora que você lê, você fica assim, caramba, é isso mesmo. Então eu acho que é uma mitagem muito boa essa aqui do John Stott. Tá, eu vou de John Stott também, então. O livro que é gêmeo desse aí, pelo menos é apresentado assim, né? Lá no catálogo da Editora Vida, que é o Eu Creio na Pregação. Eles publicaram juntos, né? Então, no livro Eu Creio na Pregação, ele fala sobre aquilo que nós devemos pregar e o que não devemos. É o seguinte: a fala de Deus é que torna necessária a nossa fala. Devemos transmitir aquilo que Deus tem falado. Essa é a obrigação do pregador. Se Deus não falou, você também não fala nada. Esse livro da Eu Creio na Pregação, junto com esse aí, né, a Cruz de Cristo, são 2 leituras fundamentais, são obrigatórias. Muito boas mesmo. Vai virar uma dica de leitura também nesse programa. Já começa por essa aqui do Chicão. Jane Edwards. Assim uma igreja conquista almas. Depois a Cruz de Cristo, Eu Creio na Pregação, John Stott. Muito bom. Bruno? Meu Deus, Bruno! Ainda pena que você não está aqui, Bruno. É o cara das mitagens aqui no programa. O Bruno Lembra aquela do Facebook, do John Piper, que ele falou? Não lembro qual que era, mas aquilo ali foi um choque. Depois que o Facebook foi inventado para mostrar que os crentes têm tempo para orar, ou para ler a Bíblia, uma coisa assim. Meu Deus. Só poderia vir do Bruno. Bruno, olha, direto da Malásia. Até lembrei de uma mitagem aqui. Lembrou de mais uma? Lembrei de mais uma, mas não está escrito aqui não. Mike hoje está aqui, tá? Mike vai lá, o improviso do Mike. Eu acho que um dos maiores pregadores do século XX, ele, o David Wilkerson, o Leonardo Ravenhill. Não sei se vocês já leram aquele livro dele, Pecadores não, Porque Tarda o Pleno Avivamento. E esse livro, ele é um livro muito bom, e ele tem um momento lá que ele diz o seguinte, que se nós passássemos 5 minutos na eternidade, é como se Deus desse a oportunidade de nós passar
passarmos, né? É como se Deus desse a oportunidade de passarmos 5 minutos na eternidade. Ele diz o seguinte: se nós passássemos 5 minutos na eternidade, nós lembraríamos que deveríamos ter orado mais, ter lido mais a Bíblia e ter falado mais de Jesus. Eita! Isso aqui bate mais, Jesus. Eu vou embora desse programa, não vou ficar aqui não. Isso aqui tá... Hoje nós temos que ser crente daqui, hein? Fala a Deus. Eu tenho uma mitada aqui, mas eu não vou explicar ela. Eu vou pedir pro pastor explicar ela pra gente. Pastor, explica. Porque essa mitada aqui, falaram assim, você não leu o livro do pastor Bruno, tá tentando se redimir, Aí a gente tem que se redimir. Você leu o livro? Eu li já, um pedaço do livro, né? Irmãos, esse livro é forte. Ele leu o livro. Li o livro, lógico. Mas tem uma mitada lá, eu falei, meu Deus, o pastor estava inspirado aqui, hein? Desceu na hora, a revelação. Rapaz, é coisa do céu. O pastor disse assim no livro, presta atenção, ó. O grande público evangélico é formado por pessoas sem tradição de igreja, que se reúnem em igrejas sem tradição. Meu Deus. Eu vou embora. Esse autor? Rapaz. Pastor, explica pra gente. Olha, esse é o seguinte, é o retrato do que nós temos hoje. Não exatamente na igreja, mas como igreja. Igrejas descaracterizadas, púlpito descaracterizado, pregação descaracterizada. No lugar das características, nós temos as caricaturas. Agora eu vou embora. Meu Deus. Anota. No lugar das características, nós temos as caricaturas. Então é isso mesmo. Trava até a língua. Isso aqui é aquelas dicas para pregador itinerante. Se você não tem o que pregar, guarda essas frases e leva para pregação. Anotou, né? Características. No lugar das características estão as caricaturas. Meu Deus. Essa é forte, hein? Mike Duarte. Muito bem. Honestidade intelectual aqui tá comendo solto. Procedência divina. Então agora eu vou com uma histórica então aqui. Essa aqui é bem antiga, é da Didaquê. Didaquê era aquele documento que sintetizava os ensinos apostólicos, né? Tem gente que fala que foi escrito pelos apóstolos. Não, sintetizava os escritos apostólicos. Então, no meio daquela síntese, havia algumas recomendações para que se identificassem os falsos mestres, falsos profetas. Se um mestre contradizer a fé apostólica, se ficar em um lugar por mais que 2 dias, e se pedir dinheiro, é um falso profeta. Mike, é pra você. Coitado. Sabe o que ele falou no começo do vídeo? Porque você entra com a palavra e sai com o dinheiro. Não, coitado do Mike, tadinho. Não, Mike. Pra minha mesa de corte. Lá você corta, né? Lá você corta esse negócio, né? Não, tadinho do Mike. Tadinho do Mike. Não, Mike, não é pra você não, mas profético esse negócio aqui, hein? É forte, hein? É profético isso aqui. Rapaz, é a cara... Lê de novo. Lê de novo. Se um mestre contradizer... Lê, porque eu tava pensando em outra coisa. Com o pensamento longe. Tá com a cabeça longe. No lugar das características estão as caricaturas. Então vamos lá. Se um mestre contradizer a fé apostólica, se ficar em um lugar por mais que 2 dias e se pedir dinheiro, então é um falso profeta. Muito quelado então, hein? Meu amigo. Meu Deus, pastor. Isso causa um rebu danado. Rapaz. Professor, causa um Uber danado. Causa um Uber danado isso aí, rapaz. Juninho cabeça de vento. Minha vez? Sua vez, Mike. É Meyer Pearlman mesmo, né? Meyer Pearlman, ele diz o seguinte no livro dele, que é outro livro que você precisa ter também. Eu tenho assim, tá lá em casa, da Etade. Tá indicando mais livro agora do que naquela edição que a gente indicou o livro, né? Foi. Legal por isso. Bom, ele diz assim: o pão é um dos alimentos mais antigos e ao mesmo tempo o mais moderno. Enquanto os homens tiverem fome, desejarão o pão para o corpo. E enquanto anelarem por Deus e as coisas eternas, desejarão a Bíblia.
Rapaz, meu Deus. Isso aqui é lindo, né? Meu Posso ler de novo? Pode. O pão é um dos alimentos mais antigos e ao mesmo tempo o mais moderno. Enquanto os homens tiverem fome, desejarão o pão para o corpo. E enquanto anelarem por Deus e as coisas eternas, desejarão a Bíblia. Cara, isso aqui é lindo. Sabe do que eu me lembro? Eu posso errar a referência bíblica agora. Me parece que é a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Mas eu posso estar errado na referência. Mas é aos Coríntios que Paulo diz assim: eu fui ter convosco e queria dar alimento sólido, falar como a maduros, mas precisei falar como quem fala a meninos, com leite. E o que sempre me chamou a atenção nesse texto é o seguinte: Paulo queria dar alimento substancial, não podia, deu alimento ralo, né? Que era o que aquele povo poderia digerir, mas ele não deixou de dar alimento. É isso aí. Ele não deixou de saciar a fome. E a hora em que nós nos negarmos a isso, o povo vai comer qualquer coisa que colocarem no prato. Então, tá terrível hoje, hein? Irmão, vamos anotar isso aqui. Gravar isso aqui. Tá gravando. Tá gravado. Tá aí. gravado. A gente anota tudo e tal. Bruno agora? Mais um? Bruno, manda ver. Meu Deus, Bruno. Rapaz, Bruno, essa foi pro Mike, hein? Que vítima aqui hoje. Tira. Rapaz, é a primeira vez que eu vejo o profeta trazer a mensagem e o outro endereçar. É de profeta aqui hoje. Deus está falando, não sei para quem, Alexandre. Pro Mike. Eu não sei com quem Deus está falando aqui. Só sei que é pro Mike. Meu Deus. Muito bom. Já foi as duas. Já mais foi? uma? Tem mais uma aí? Tem uma folha cheia. Dá um esboço. Mas também é do Jane Edwards. Não, mas Pode ser? o livro é bom, Pode ser ou não? Pode. Então tá. Nesse mesmo texto, no mesmo tema, ele diz assim: temos que deixar de convidar os perdidos à igreja. Temos de começar a convidá-los a virem a Cristo. Meu Deus. Pai, eu comecei a procurar Na um lugar verdade, pra essa entrar frase embaixo, é dele. assim. É sua, né? Vai, Alexandre. Vai, Alexandre. Não, mas eu explico mas aqui. é verdade total, explica Eu aí. explico aqui. O que ele diz aqui, e o Jane Edwards, ele defende essa tese, é que nós, muitas das vezes, terceirizamos a evangelização para os pregadores e para a igreja. Então, ele até comenta e diz assim: o que um pecador, uma pessoa do mundo, acha de interessante para estar indo na igreja? Para eles, a igreja não tem nada de interessante. Para nós, sim, que já fomos salvos, aprendemos e cremos e gostamos, né? Mas para um pecador, não. Então, o que ele vai preferir? Ir na igreja ou ficar em casa? Ir na igreja ou sair? Ir na igreja ou ir em qualquer outro lugar? Né? Então, ele defende essa tese, ó. Enquanto a gente convidar eles para vir para a igreja, a gente vai ficar convidando e nunca vai surtir efeito. Exato. Mas quando eles vierem à igreja, eles têm que vir já convertidos ou já sabendo que ali eles vão encontrar uma palavra. Por Jesus. Por Jesus, vão encontrar Cristo ali na igreja. Então ele diz que a igreja, ela é uma reunião de pessoas já salvas. Sim. Porque, irmão, vamos combinar, né? Tem uns cultos aí que nem a gente que é crente aguenta. Exatamente. Né? Pensou se você traz o pecador e ele aceita o convite para vir na igreja bem no dia do aniversário pastoral? Ele nunca mais volta. Não volta. Mas tem uma frase, aquela frase que todo mundo conhece, né? As pessoas que saem da igreja por conta das pessoas nunca estiveram lá por conta de Cristo, né? E as pessoas que vão para a igreja por conta da igreja em si, quando elas encaram a realidade daquilo que é a igreja instituição, né, gente? Não a igreja universal. Não um corpo místico. Não um corpo de Cristo. Sim. Elas não conseguem se sustentar ali, né? Elas se frustram, né? Porque elas entram na igreja esperando algo, quando chega lá é uma outra coisa diferente. Elas entram na igreja esperando pessoas sadias e encontram lá pessoas necessitando de ajuda. Então, mas ainda assim, hoje, pela misericórdia de Jesus, ele continua fazendo isso, né? Ele continua salvando pessoas e mudando. Mesmo dentro da instituição, nós conseguimos ver pessoas que estão ali por conta de Jesus, né? Então, fico vendo um caso de um adolescente lá da minha igreja,
ela é nova convertida, ela foi a terceira escola dominical da vida dela, né? Aí, na aula de domingo, a gente deu a aula, e eu cheguei em casa, assim, eu vi que ela colocou no status frases que a gente falou na aula, né? E isso é muito bom, que você vê assim, você olha para a pessoa assim, você vê que os olhos da pessoa brilham com o alimento da Bíblia, né? Tá sendo alimentado ali, tá gerando fruto, né, na vida da pessoa. Então, ainda tem aqueles, né, que estão na igreja. E ele cita muito aqui também quando os apóstolos saíam de casa em casa, né? E todos os dias acrescentavam-se almas. Então, era um evangelismo pessoal mesmo, né? Não o evangelismo de trazer para depois evangelizar. Exatamente. Acho que a gente perde muito nisso. Eu, quando li esse livro aqui, eu tive um choque de realidade. Eu, meu Deus, estou fazendo nada de bom. Preciso melhorar a minha atitude. É isso mesmo. Muito bom. Muito bem, você deve estar gostando do vídeo, né? Nós estamos aqui... Isso é o quê? Tim, né? Mais Tim, Mais assim. Tim, tá. Você deve estar gostando do vídeo, como nós estamos aqui. Tá muito boa a nossa conversa aqui. E nós queremos que você... Modéstia passou longe, sim, né? Uma frase dessa aqui, o que você me diria? No lugar das características estão as caricaturas, meu irmão? Merece uma curtida, né? Merece no mínimo aí que você compartilhe o nosso vídeo aí, no mínimo. Então, meus irmãos, nós pedimos para vocês aí, para que vocês curtam a nossa página do Areópago. Olha, e para que vocês também, momento merchan aqui, tá? Para aquela janela assim de anúncios assim. E que você também acesse o nosso site também, onde está a loja do Instituto Areópago. Lá você vai encontrar um livro que vai mudar a sua vida. Foi citado aqui esse livro. Foi citado aqui. O livro chamado Você é Teólogo e Não Sabe. Isso. Do Pastor Guna. Então você acesse lá a loja do Instituto Areópago. Logo vai ter um monte de coisa. Mas com relação ao vídeo aqui agora, curte o nosso vídeo aí, marque seus amigos para que ele chegue em vários lugares aí. E comente, né? Mande a sua opinião, mande uma frase que, sei lá, a gente pode ter falado alguma aqui e não achou que ia ser vomitado, né? Uma sugestão de tema para os próximos programas. Coloca a sua mitada aí. Isso, coloque uma frase de sua autoria divina, fala que é sua. Então, ajuda a gente nesse sentido aí, tá bom? Se os bispos não pregarem e se impedirem os sacerdotes verdadeiros de pregar, serão culpados do mesmo pecado daqueles que mataram Cristo. Meu Deus do céu. Pesado, hein? Pesado. John Stott. Eu creio na pregação. Pesado esse livro. Um livro precisa ler. Rapaz, um livro sério mesmo. Quando eu li, eu fiquei com vergonha. Porque por mais que nós nos esforcemos, né? E sem falsas modéstias, eu sei que nós aqui, o Bruno, você, o Mike, eu, os irmãos próximos a nós, que são nossos círculos de amizade, eu sei que nós nos esforçamos para fazer a obra de Deus com excelência. Mas, irmão, toda a excelência humana não está à altura daquilo que Deus nos pede. Então, eu passei vergonha quando eu li isso. Anota aí, vai. Toda a excelência humana não está à altura daquilo que Deus nos pede. Que Deus do céu, irmão. Você vê, Mike, que a gente só cita a metade, né? A metade. O pastor, ele já... irmão... Você já é um mito, né? Ele tá com a metralhadora. Rapaz, eu e o Bolsonaro... Corte rápido, Tramontina. Corte rápido, Tramontina. Rapaz... Ele tá anotando mesmo. Colocar Alexandre Valeriano, essa. Pode pôr. Tem que fazer igual eu nem sei exatamente porquê, se era uma moda, eu não sei se era um gosto pessoal, mas os teólogos, durante um certo período, na Idade Média principalmente, eles colocavam o nome deles em formato latino. Que isso, hein? Alexandre I. Alexandrius Valerianos. Valerianiums. Alexandrius Valerianos. Valeriano. Como ficaria Mike? Mikes 1. Mikes Duartium. Ele pensar um negócio assim. Que isso, hein? Irmão. Meu Deus. Vai, você. Minha vez, ó. Agora, eu não sei... Na verdade, eu ouvi essa frase, já li ela em vários livros, mas nenhum dos autores que eu ouvi falando essa frase, eu
lendo os livros que eles escreveram sobre essa frase, deixaram a citação de onde Lutero disse ela. Mas é uma frase de Lutero onde ele diz assim: se eu deixar de empregar 2 horas em oração todas as manhãs, o diabo terá vitória o dia inteiro. E tenho tanto trabalho que não posso realizá-lo sem gastar 3 horas diariamente em oração. 3 horas. Se ele fazia isso, não sei, mas já ouvi várias vezes. Estou duvidando de Lutero. Se ele fazia isso, eu não sei. Mas escreveu, né? Mas, por que eu digo isso? Porque todos os autores, eles não deixam o lugar onde Lutero... Talvez você está assistindo e você saiba onde Lutero disse isso, onde ele escreveu. Então, se você souber, deixa aí na... Uma menina interação, né? Esse menino é... Não, mas é importante, né? Interação. E tem um outro de Lutero que ele dizia, era mais ou menos assim, os dias que... Mas vai entrar em contradição com essa frase aqui, né? Vai, né? Vai entrar. Uma das duas não é de Lutero. Uma das duas não é de Lutero, porque a outra diz assim, que quando Lutero tinha muitas atividades, né, não é ele dizendo, mas as pessoas citando sobre a vida de Lutero. Quando Lutero tinha muitas atividades, ele orava 1 hora, atividades normais, ele orava 1 hora por dia. Então ele já entra em contradição com essa frase. E quando ele tinha muitas atividades, talvez do contrário de... Vou falar de mim, né? Não sei você, mas falar de mim. Já que eu sou pecador desse programa, vou falar mesmo, né? Talvez quanto mais ocupação nós temos, geralmente nós oramos pouco, menos ainda, né? Mas Lutero não, diz essa frase que Lutero ele orava 1 hora por dia e quando ele tinha lá suas muitas obrigações, ele dobrava. Em vez de orar 1, ele orava 2. É como se ele tivesse uma programação do seu dia. Amanhã eu sei que eu terei muitos compromissos. Vou levantar 2 horas mais cedo, 1 hora mais cedo do que o normal e orar 2 horas em vez de 1. Sabe o que me parece? Posso estar falando uma bobagem muito grande, mas eu acho que essa aí que você está citando agora é uma corruptela desta primeira que você citou. O que é corruptela? Corruptela é um... Mito! Eu só conheço Nutella. A Nutella. Nutella é uma deturpação. É porque não é raiz. Então, essa aí... essa é uma deturpação da primeira que você leu. A primeira que você leu está com mais cara de ser original. Então. Mais cara de ser Nutella. Então vamos ficar com a primeira, na edição. Então lê de Lutero aí. Não, a gente deixa tudo. Deixa tudo, deixa. Descoberta, né? Então lê aí a original. Lutero. Pelos nossos vastos estudos... de 10 minutos. Exatamente, nós chegamos e solucionamos um problema teológico de 500 anos. Que isso, diz assim: se eu deixar de empregar 2 horas em oração todas as manhãs, o diabo terá vitória o dia inteiro. E tenho tanto trabalho que não posso realizá-lo sem gastar 3 horas diariamente em oração. Mas essa primeira parte, se eu deixar de empregar 2 horas em oração todas as manhãs, o diabo terá vitória o dia inteiro. Lutero, deixa eu explicar uma coisa para você sobre frase de efeito. Menos é mais, meu filho. Você tinha que ter parado aqui. O Mike vai te dizer. O Mike vai te ensinar como é que era a frase. Vai lá. É isso que eu quis fazer, né? É isso aqui, né? Isso. Essa, né? Então, Lutero, certa vez ele disse, se eu deixar de empregar 2 horas em oração todas as manhãs, o diabo terá vitória o dia inteiro. Eita, vambora. Que frase forte. Você é terrível. Jesus. Ensinando Lutero. É o próximo tema do programa aí. Para encerrar, Bruno, sua frase, meu irmão, para a gente despedir. Então, muito bem, para encerrarmos então, Alexandre. Os irmãos, a paz do Senhor, final. Até a próxima. Mitei. Mitou, hein? Até a próxima. Então tá. Bruno, até mais, meu irmão. Deus abençoe. Última mitada, Mike, essa é para você. A fé se recusa a entrar em campo. Vamos embora. Depois dessa.